Boa noite, boa noite. Estamos mais uma live do Clube do Crescimento, seguindo a série Rompendo a Autossabotagem. Hoje é o terceiro dia, o terceiro sábado, na verdade, que nós vamos falar sobre o pecado da língua. Primeiro, para você que está assistindo pela primeira vez uma das lives dessa série, vamos deixar claro esse tema aqui. Rompendo a autossabotagem. É possível romper a autossabotagem? É possível acabar com a autossabotagem? Não, não é possível. É possível tirá-la do inconsciente, trazê-la para o consciente e minimizar a autossabotagem. Para isso você precisa de conhecimento. Uma das características natas de um autossabotador é o pecado da língua. É uma pessoa que julga, é uma pessoa que culpa, ela não cresce, ela não desenvolve, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é da história, a culpa é porque nasceu na miséria, a culpa é porque não teve oportunidade, a culpa é porque o chefe, o ex-chefe, o antigo chefe, a culpa é de todo mundo. Então é uma pessoa que culpa muito e dá desculpa o tempo inteiro. É uma pessoa que mente, é uma pessoa que tem como um dos seus pecados natos aí que precisa ser combatido na carne, o pecado da língua. Já falamos de reclamar, já falamos de maledicência e vamos falar hoje de mentira. Para a semana que vem a gente ir para outra característica. Hoje a gente tem uma pessoa em especial na nossa live chamada Isabela. Isabela, fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Hoje é a mamãe e eu. Lulu tá na casa da amiguinha. Então eu e Isabela vamos em alguns momentos interromper a live para acertar as nossas vidas aqui. Eu já coloquei várias estratégias aqui em cima da mesa. Cada hora que ela chegar aqui vai ter uma surpresinha para ela. Mas a gente tá firme e forte, tá? Então hoje nosso assunto é mentira, mentira, pecado da mentira. É interessante que quando a gente fala de dores, né, que é um dos pilares do Clube do Crescimento. Por que dor é um pilar? Porque a gente aprendeu e a gente entendeu a importância da dor na vida do ser humano. A dor é algo fantástico, é a dor que te faz viver uma história, a dor te faz crescer e transbordar na vida de outras pessoas, o que você viveu, o que você passou, o que você superou através das dores, o incômodo das dores, a dor das feridas. Em vez de te travar, em vez de te bloquear, precisa te impulsionar, precisa te fazer ir além, não desistir. Para isso você precisa se conhecer. A gente tem mais uma novidade no Clube do Crescimento que vai começar essa semana, que vai ser a primeira semana do Clube do Crescimento intencional. Como assim, Iris? A gente vai pegar um tema e a semana inteira toda a nossa postagem vai ser relacionada a esse tema. As frases empreendedoras, que é aquelas iguais à nossa camisa, os posts, os vídeos, os reels, tudo que a gente tiver como possibilidade de postar aqui, fora as lives, né, que as lives vão seguir os segmentos dos temas sugeridos, tudo vai ser intencional. Essa primeira semana, gente, a gente vai falar de valor próprio. Então, pela primeira vez o Clube do Crescimento vai fazer uma semana intencional com um só tema. Essa semana, a primeira semana que o Clube do Crescimento vai fazer isso, o tema será Quem sou eu? Amor próprio, tudo que está relacionado a você. Se você seguir, esse mês vai ser muito interessante. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um tratamento terapêutico aqui. Então, a primeira semana a gente vai falar sobre amor próprio, você se voltar para você mesmo, você se conhecer, você buscar o seu valor. Na segunda semana, a gente vai falar sobre seu relacionamento com a sua mãe
Não importa se você a tem, se você não tem, se foi abandonado, se ela faleceu, não importa. A gente vai falar do seu relacionamento com a sua mãe, o que precisa ser tratado, o que precisa ser descoberto, o que precisa trazer do inconsciente para o consciente para ser tratado. Na terceira semana a gente vai falar do seu relacionamento com o seu pai. E aí a gente tem diversos temas para intencionalmente fazer todos os posts da semana relacionados a esse assunto. Então, quando você futucar o Clube do Crescimento essa semana, você só vai ver conteúdo relacionado ao amor próprio, tá bom? Intencional para fazer você crescer, para te impulsionar. Então, vamos lá. Na quinta a gente continua com as lives sobre os rudimentos básicos da palavra de Deus, né? O que é salvação, o que é batismo. Cada live que você assistir, você vai saber explicar, você vai entender primeiro e saber explicar o que é batismo, por que batismo, por que Jesus ordenou que batizasse, o que é Santa Ceia, o que é Apocalipse, o que é salvação. Então você vai saber não só entender para você, né? Como você explicar para alguém. Às quintas-feiras, a última quinta-feira, a gente não teve por um motivo muito legal, que eu tô radiante, que a gente foi tirar, eu, a Luísa e a Isabela, fomos tirar as fotos para poder entregar uma das fotos para editora do nosso primeiro livro, que vai ser lançado, vai ser entregue para mim, vai ficar pronto provavelmente em dezembro. E em janeiro a gente vai fazer uma festa, a gente vai fazer um evento muito legal de lançamento do livro, que vai ser um marco aí pro Clube do Crescimento, tá? Às segundas-feiras, às 9 horas da noite, a gente continua falando toda segunda-feira de um personagem bíblico, sua jornada e suas dores, com o intuito de especificar as dores do personagem bíblico, ver se ele superou e se ele não superou e qual a consequência dele ter superado e dele não ter superado, para trazer identidade para nós, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre o pecado da mentira. Muito forte. Os pecados da língua, eles são assuntos preciosíssimos para nós, porque nós falamos aqui de vários pecados. Por exemplo, pedofilia, pornografia, o aborto, uma coisa que eu cometi, né, mas que não é constante. E a gente fala assim, nossa, aí eles comentam sobre vários pecados e eu não me identifico com esse tipo de pecado, né? Quando eu falo do pecado da língua, e a Bíblia vai falar, João vai falar, aquele que não peca com o falar, esse é perfeito. E aí eu te pergunto, existe alguém perfeito? Não existe ninguém perfeito. Então, desse tipo de pecado aqui não tem pra onde correr. Eu, você, todos nós cometemos. Falamos há 2 semanas atrás de reclamar, falamos na semana passada de maledicência, falar mal dos outros, e hoje nós vamos falar de mentira. Gente, acordou, levantou da cama, escovou o dente, foi ao banheiro, já cometeu o pecado da língua? Quer um conselho? Volta pra cama e vai dormir de novo. É um tipo de pecado onde ao levantar você pega toda a sua energia, amassa e ó, no lixo. Joga fora na hora. Na hora você joga fora toda a sua energia. Pode dormir de novo para ser recarregado. Então, são coisas muito sérias que a gente precisa combater na nossa carne. Eu vou brincar aqui, que ela tá caindo na boneca. Tá bom, pode brincar aqui. Traz mais boneca, traz as roupinhas. Então, gente, vamos lá. Eu falei algumas lives atrás, são muitos conteúdos e a gente acaba ressuscitando alguns. De uma palavra milagrosa para nossa vida, uma palavra-chave, uma palavra coringa para nossa vida, que é a palavra não. Ela é uma palavra-chave. Quando você pega na Bíblia os 10 mandamentos, 8 deles começam com a palavra não. Não terás outros deuses diante de ti, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não desejarás, cobiçarás a mulher alheia, né? Então a palavra não, ela é preciosíssima para nós. Você quer buscar uma direção, você quer ter uma direção para a tua vida? Comece pelos nãos. O que você já teve experiência que você não quer passar por aquele caminho mais? Foi uma experiência negativa, foi uma experiência de trevas.
Então comece pelos nãos, que aí você vai começar a achar a direção. Quando eu falo do pecado da mentira, eu vou começar pela palavra não. E vai ser uma fincada no nosso peito. Então bota o cinto de segurança aí. Que lindo, filha! Pintei o cabelinho dela. Pintei meu cabelo, por favor. Pega a escovinha de cabelo ali. Então, gente, a gente vai falar aqui o que é mentira e vamos começar falando o que não é mentira. O que não é, vamos conceituar o que é a mentira. Ela tem. É, amorzinho, pega as outras coisinhas. Uhum. Pega mais coisinha dela lá. Não tem. Tem lá no tapete. O que não é mentira? Mentira não é verdade. Gente, anota isso. Por quê? Porque aqui a gente poderia terminar a live. Aqui a gente podia terminar a live. Vamos falar do nosso interior, do nosso centro, do nosso central. O que é verdade? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. O que é mentira? O que não é mentira? Mentira não é verdade. Pronto, pode acabar a live aqui. Alcança isso em nome de Jesus. Se mentira, se a gente tem todos os conceitos do que é mentira e a gente tem certeza que a mentira não é a verdade, é o oposto da verdade, é tudo que é contrário à verdade, poxa, você entende porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. É o oposto da verdade. Jesus é a verdade. Ele é a absoluta verdade. Então tudo que é mentira é contrário a ele. Mentira é escuridão. Mentira é o caminho que distancia da verdade. É o caminho que distancia de Deus. É a escolha oposta a Jesus. Se você escolhe o caminho da mentira, você escolhe a oposição, você escolhe o lado negro, você escolhe o lado errado, você escolhe tudo que é impuro, tudo que é enganoso. Aqui a gente acaba a nossa live de hoje. Mas vamos aprofundar. Então, mentira é um pecado grave, é considerado um pecado grave. A gente sabe que não tem pecado pequeno ou pecado grande, mas a gente entende que é um pecado grave exatamente pela consciência. Pode chupar, filho. É a consciência de que o pai da mentira é o diabo. Então, daqui de onde tudo começou, teólogos acreditam que Satanás ele desejou, né? Isso é bíblico, ele desejou o trono de Deus. Pode, amor. Devagarinho, tá? Ele desejou o trono de Deus. E como foi jogado do céu ele e 1/3 dos anjos, ele convenceu 1/3 dos anjos das suas razões para querer o trono de Deus. Deu uma alergiazinha aqui, desculpa. Então, desde o início, o início da mentira começou nele, e com a mentira ele foi formando povos, formando adeptos, né? Então, se o diabo é pai da mentira, quem mente é filho do diabo. E a Bíblia vai falar que quem mente não tem herança nas bênçãos do Senhor. Porque é óbvio, é pelo não. A mentira não é a verdade. Uma tá para um lado, outra tá para o outro. Então, de fato, entendendo pelo dicionário bíblico, o que é mentira? É uma declaração falsa. O que eu preciso entender aqui? Olha, traz para o seu consciente o entendimento disso.
A mentira é uma declaração falsa, só que é uma declaração consciente. Você está declarando um fato consciente que você está declarando de forma falsa. Olha a intenção que está por trás de uma pessoa contando mentira. É falsear a verdade. É dar uma informação falsa como se ela fosse verdadeira. Porque a pessoa que fala falsamente e conscientemente, ela tem por trás a intenção de convencer pessoas. A mentira é um pecado muito comum. Tem gente que mente tanto, e a gente vê testemunhos disso, que até a pessoa se confunde. O hábito é tão grande, é um hábito. Acabei falando sem querer, é um hábito, é uma coisa constante. E a pessoa faz tanto que até ela se embaralha nas próprias mentiras dela. Faz parte da natureza recaída do homem. A mentira é uma afronta ao Deus que tem a verdade como um dos seus atributos. E o seu filho, a própria verdade. É oposta a Deus e a sua santa palavra, é um dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho. Então aqui a gente abrange o que é, né, contrário a Deus, é falsear a verdade, é dar uma declaração falsa consciente, ou seja, com uma intenção maligna por trás. Quem mente naturalmente é filho do diabo, porque a Bíblia começa lá, Deus jogando, né, caindo, derrubando lá do céu Satanás e 1/3 dos anjos. Então provavelmente para Deus também jogar 1/3 dos anjos, esses anjos foram contaminados por aquele que era o líder, que era Satanás, que é Satanás, né? Faz parte da natureza recaída do homem, a gente vai ver aqui a mentira, e foi um instrumento de separação de Deus e o homem. Por que que a mentira foi um instrumento de separação lá em Gênesis 3, quando Satanás, né, chega em forma de serpente para a mulher e fala: olha, Deus te falou para não comer da árvore do bem e do mal, porque certamente morrerias, mas você não vai morrer. Se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal, né? Então, de fato, ele usa a verdade, mas mentindo, convencendo. Ele parcialmente ele está falando uma verdade, né? Que se ele realmente comesse, se Eva realmente comesse do bem e do mal, ela conheceria o bem e do mal, mas jamais seria como Deus. E mente dizendo que não morreria. Mas o pecado traz a morte ao homem, né? Romanos 3:23 e 6:23 vai falar. Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a morte. Então hoje nós passamos pela morte por consequência do pecado. Então ele fala uma parte verdade e a outra parte ele mente ali para convencer Eva. E essa separação causada entre Deus e o homem foi por causa da mentira. Iris, cadê a separação? A Bíblia vai dizer que depois que Deus cria o jardim, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, e a Bíblia vai dizer que todas as tardes Deus descia no jardim para se relacionar com o homem. Só que Deus era santo, o homem era santo. Deus inocente, o homem inocente. Deus imortal, o homem imortal. Então, o homem recém-criado ali, ele carregava características do próprio Deus, né? Ele era imortal, ele era inocente porque não conhecia o bem e o mal, voto. E ele era santo. Por isso Deus podia descer todas as tardes e conversar abertamente com o homem, porque o homem era santo. Então não é que agora Deus não pode mais, não é que agora Deus não quer mais se relacionar com o homem. Deus quer, tá aí o plano de salvação. Jesus veio para que fosse restaurado esse relacionamento. É que Deus não pode, porque Deus ele é muito santo, e nós, pecadores. Então, se Deus aparecer para nós com toda a santidade que ele tem, nós somos consumidos instantaneamente.
Então, a mentira ali de Satanás através da serpente separou, impediu o relacionamento entre o homem e Deus imediatamente em Gênesis 3,15 dita ali, anuncia ali o plano de salvação que é consumado na vinda de Jesus, no ministério terreno de Jesus, sua morte e ressurreição, né? Então é lindo demais. Deus sabia que o homem ia pecar e Deus tinha propósito nisso. Qual era o propósito de nós pecarmos? O propósito é que nós tivéssemos uma experiência com as trevas para que a gente pudesse dar valor à luz, né? Quando eu abortei há 20 anos atrás, eu entrei em depressão, opressão, compressão, tudo que é ruim, tudo que é mal, meu destino ali só Deus sabe quão terrível seria, o meu fim, né? Quão terrível seria. Mas aprove a Deus me permitir conhecê-lo e saber que havia perdão para mim. Essa foi a minha conversão, não a religião nenhuma. Conversão, eu já expliquei aqui na aula de salvação, é voltar-se para Deus. Quando eu voltei-me para Deus, eu descobri que havia perdão para mim e que a misericórdia do Senhor poderia superabundar na minha vida. E superabundou nesse sentido. Eu tive outras 2 filhas lindas, né? Maravilhosas, tenho experiências maravilhosas com ela, amo a maternidade. Só que quando eu me divorciei, que foi uma outra grande dor, que eu poderia viver a mesma escuridão, a mesma treva, o mesmo abismo, foi muito mais rápido. Está sendo muito mais rápido superar. Por quê? Porque agora eu conheço as trevas, eu conheço a luz. Eu sei que eu vou errar. Então eu errei demais no meu casamento. Errei demais. Só que eu preciso me aceitar. Você precisa se aceitar que você erra. Senão a cada erro teu, você desistiria da vida. Então eu não vou desistir da minha vida por conta do divórcio. Eu tenho certeza que para aquele abismo que Deus me tirou lá, quando eu tive a experiência, a grande dor do aborto, eu não quero voltar nunca mais. Para aquele abismo eu não quero voltar nunca, 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 nunca mais. Então, tá sendo mais rápido. Tô me voltando para Deus. Perdão, 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 misericórdia, misericórdia, me ajuda. E tô aqui com esse projeto muito legal que tá crescendo devagarinho, no orgânico, mas está e me curando, me tratando. Aqui, se eu estiver sozinha aqui, eu não vou desistir. Por quê? Porque eu sou o papel principal. Eu sou a cura principal. Eu sou o protagonista do seu propósito é você mesmo. O maior tratado quando você está com o seu propósito em ação é você mesmo. O maior curado é você mesmo. Que lindo, filha. Pega lá sim o seu lá para botar nela. Pega lá a roupinha minha. Então, gente, tudo que vem de Deus é infalível, é confiável e verdadeiro. Pegamos a introdução? Estamos na metade do nosso tempo aqui tradicional de live e estamos na introdução. Então, mentira não é verdade. Se não é verdade, e Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e mentira não é a verdade, a gente abre na nossa mente assim, ó, abre um leque. Mentira tá lá no horizonte na esquerda e a verdade tá lá no horizonte à direita. Tá bom, meu amor. Então, aqui a gente já expande a nossa mente. O não, a palavrinha-chave, uma das palavras-chave da nossa vida do clube, a palavra não. Mentira não é a verdade. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não por mim. Então, se Jesus é a verdade e mentira não é a verdade, então tá cada um por um canto a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Que é mentira? Aqui no não, a gente poderia ter acabado a live. Só com essa frase aqui, você podia ter anotado essa frase. Mentira não é verdade. Aqui já tá o conteúdo todo da nossa live, o entendimento todo da nossa live. É uma palavra-chave, é uma chave, é um segredo aqui, um despertamento. Mentira não é verdade. Nunca mais use da mentira.
Agora, você mentiu, gente, se aceite, levanta, segue, vai e não faz de novo. Agora, você tem o hábito da mentira, lute contra essa carne sua aí, porque o seu cérebro, ele é inteligente, o seu espírito, a sua alma é capaz de conduzir o seu cérebro para vencer. Essa é a batalha que você tem contra a sua carne, vencer os seus pecados constantes, aqueles que você tem hábito, tá? Então, mentira é um pecado grave, porque o diabo, que desejou o trono de Deus, foi lançado lá do céu, ele mais 1/3 dos anjos, que provavelmente foi contaminado por ele, foi jogado lá de cima. Aqui, Deus cria o jardim do Éden perfeito, completo, intenso para o homem, para subsistência física, emocional, espiritual, com a árvore do bem e do mal, e Satanás entra, mente, faz separação. Então, através da mentira, houve a separação entre Deus e o homem, né? Aquele relacionamento diário, a possibilidade de estarem juntos todas as tardes foi impedido por conta, a raiz desse impedimento foi a mentira. Então, uma declaração falsa é falsear a verdade. Eu vou pegar um pequenininho. Tá bom. É dar uma informação falsa como se fosse verdadeira, conscientemente. É muito comum, faz parte da natureza recaída do homem, é uma afronta ao Deus vivo, já que tudo que vem de Deus é infalível, confiável e verdadeiro. Aqui, como curiosidade, tirando uma dúvida, a gente vai entender a diferença de mentira e omissão. Não, mamãe não pode agora, tá? Eu não posso agora. Pode ser daqui a pouquinho? Você espera um pouquinho. Tá bom, mamãe já vai lá, tá? Mamãe vai resolver pra você. Vai brincando enquanto isso. É água, pode tomar. De bebê? De bebê, amor. Então vamos entender a diferença entre mentira e omissão. Mentira, anota isso. Não falar a verdade. Mentira é não falar a verdade. Então, mentira, você tem conhecimento da verdade e você não fala. E omissão é não falar o ocorrido. Você sabe o que ocorreu e não fala. Então, minha mãe chega pra mim e fala assim: Iris, você sabe onde que tá o lápis rosa? Eu sei, tá na minha bolsinha aqui. Eu falo: não sei. Eu menti. Iris, onde tá o lápis rosa? Eu omiti. Então, aquele pois, Tiago 4,17 vai falar: aquele pois que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Por que eu separei esse versículo aqui em Tiago 4, versículo 17? Aquele pois que sabe fazer o bem não faz, esse comete pecado. Aqui está falando que a omissão também é pecado, tá bom? Então, a mentira é uma afirmação ou negação falsa e consciente, aonde o que diz espera que acreditem nele. Então, o que é a palavra-chave aqui para nós em relação à mentira? A mentira é uma ação consciente e ela é uma ação intencional. Pode notar isso, uma ação consciente, a pessoa sabe que está mentindo, a pessoa escolheu mentir, e ela tem uma intenção, provavelmente maligna, por conta dessa mentira. Então a mentira é intencional e consciente, tá bom? Aqui a gente vai falar agora, só para a gente ter base bíblica, eu vou citar alguns versículos para você, você anota para você depois confirmar na Bíblia. Então, primeiro, a gente pega lá o Antigo Testamento, primeiro que protagonizou um fato de mentira descrito na Bíblia é o próprio Satanás, porque ele foi decaído lá, foi lançado do céu, ele mais 1/3 dos anjos do céu. Então, provavelmente, ele teve que usar da artimanha da mentira para convencer, ele tinha a intenção de convencer 1/3 dos anjos de que ele estava certo em querer o trono de Deus. Aí a gente pega aqui Caim, que foi o mentiroso na sua conversa com Deus ali, né? Quando fala da sua oferta. Gente, olha isso. Os 3 patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Os 3 mentiram. Abraão mentiu,
Isaac mentiu, os dois mentiram na mesma coisa, falando aonde passavam, falando para líderes de outras regiões que as suas esposas eram suas irmãs com medo de morrerem, porque naquela época tinha reinos, tinham reis que tinham o hábito de, quando viam mulheres muito bonitas, eles tomavam a mulher para eles, né, para o rei, e matavam o marido dela. Então Abraão mentiu, Isaac, seu filho, mentiu no mesmo assunto. Por que eu estou destacando isso? Por causa dos nossos hábitos. Nós temos hábitos pecaminosos que a gente traz no DNA da nossa família. Então, quando eu falo de identidade, a minha identidade está no íris. O meu DNA está no Costa da minha mãe e no Macedo do meu pai. Então, no Costa da minha mãe, eu sofro repetições até 4 gerações, da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe. Se eu conscientemente, trouxer para a consciência aquilo que está inconsciente, o que está inconsciente? As repetições, o que elas faziam, que eu faço também. Eu trago para o consciente e eu quebro essa maldição e daí não passo para as minhas filhas. Olha como o mundo espiritual ele é real. E aqui eu já dou um exemplo para você. O Costa da minha mãe vem de mulheres que não se valorizam. Mulheres que não sabem o valor que têm, não se dão valor. Eu trouxe isso para a minha vida. E agora, consciente disso, eu estou quebrando isso não vai passar para a vida das minhas filhas. Mas se eu não trouxesse para o consciente, eu não tivesse quebrado. Se eu não tivesse vivido dores na minha vida pessoal, que me fizessem fazer uma terapia, descobrir isso e ir mais a fundo na palavra, olha como a dor ela é algo tremendo para a nossa vida. Poxa, eu vou falar algo para você absurdo. Vou falar absurdo. Ame as suas dores. Curta as suas dores. Psicólogos falam que quando uma pessoa está em luto, perde alguém, ela precisa realmente parar a vida e viver aquele luto. Sentir aquela dor mesmo. Ter um tempo de saudade, de choro. É isso que eu tô falando. Tá doendo? Qual é a área da sua vida que tá doendo? Para sozinho. Nossa, como eu pedi a Deus. Deus, me manda pessoas que eu possa conversar em alguns momentos da minha vida. Me manda alguém, Deus, eu tô me sentindo tão só. Me manda alguém que me diga onde eu tô errada. Me manda alguém que me diga o que eu tenho que fazer. E eu percebi que eu tinha que ficar sozinha. Que susto, filho! Eu percebi que eu tinha que ficar sozinha mesmo. Senti aquela dor. Anota isso. A cura, ela vem no sentir a dor. Volto a dizer, o livro Quando Está Deus, Quando Chega a Dor, o autor Felipe Yancey. Os 2 primeiros capítulos para mim é uma tortura, porque eu sou frouxa para sangue, eu sou frouxa para pensar em acidente, essas coisas, me dá agonia. E aí, nos 2 primeiros capítulos, Felipe Yancey vai falar da lepra, porque ele quer dizer a importância da dor. E o leproso, ele não sente dor quando se machuca. Então ele dá vários exemplos, ele conta várias histórias ali de pessoas que se machucaram e não perceberam que se machucaram. Ele fala, por exemplo, de um gari que está limpando a rua e passa uma senhora e fala para ele: nossa, olha quanto sangue no chão, você se machucou no prego do rodo, da vassoura. Quando ele olha, está todo ensanguentado, ele não tinha percebido que ele tinha se machucado. Quando você não sente a dor, você não cura, você não acha ferida. A dor, ela te mostra a ferida e você abre essa ferida.
e você futuca essa ferida e você sente essa dor para você ser curado. Quando você for curado dessa dor, poxa, você vai carregar multidões. Porque as multidões que eu posso ajudar são pessoas que divorciaram, que abortaram. Eu não posso ajudar pessoas que viveram alguma dor que eu não vivi. Bota uma pessoa para pregar sobre maternidade, só que uma pessoa que não tem filhos, que nunca teve, que não teve, não abortou, não engravidou, ela não vai ter crédito. Tá vendo a importância de você se levantar e de você contar a sua história de alguma forma? Nós somos empreendedores. Nós nascemos empreendedores. Então, você é uma pessoa criativa. Deus vai, quando você se colocar no lugar que você tem que estar, Deus ele vai ativar as suas características de empreendedor, e uma delas é a criatividade, é ter ideias. Nossa, você molhou o cabelo dela? Nossa, filha, pega a toalha lá pra secar. Tá muito molhado, tadinha. Mas, mamãe, eu passei pensa. Então tá. Deixa eu passar de novo. Tá. Então é isso. Guarda isso. Débora, ela era uma das juízas de Israel, descritos lá em Juízes. E ela era, além de uma juíza ordinária, o que é uma juíza ordinária? É uma juíza que só as pessoas traziam as suas causas para ela. Ela dizia, ó, de acordo com a palavra, diz, faz assim, resolve assim essa questão. E ela era profetisa também, uma mulher de Deus, uma mulher do lar também. A Bíblia vai falar que ela era esposa de um homem, fala o nome dele, me esqueci. E ela profetiza sobre a vida de Balaão. Ela fala Balaão, Balaque. Ela vai até Balaque e fala assim, Deus manda te dizer... Tá sequinha aqui embaixo? Tá quase, tem que secar mais um pouquinho, pega a toalhinha ali. E ela fala, Balaque, Deus manda te dizer que é para você pegar 10.000 homens e você ir para tal lugar, pro lugar X, que ele vai levar até lá os nossos inimigos e ele vai dar os nossos inimigos nas tuas mãos. E Balaque fala assim, Débora, eu só vou se você for. Ela estava vivendo em um tempo em que os homens eram omissos, sabe? Fala Deus. Não era esse tempo que ela estava vivendo, não, mas parecido, né, gente? Desculpa aí os homens. Mas o que esse texto ensina pra gente? Olha a profecia que Deus manda ela entregar para Balaque. Balaque, vai para tal lugar com tantos homens, esteja lá, porque eu vou enviar os inimigos para lá e eu vou dar os inimigos nas tuas mãos. E a Bíblia vai dizer que Deus venceu os inimigos naquele dia. O que eu tô querendo dizer? Preste atenção no lugar que você tem que estar. Ore a Deus, pergunte a Ele. Qual é o lugar que eu tenho que estar, Deus? Você só tem que se posicionar. Ele faz. Ele resolve. Você só tem que se posicionar. Estar no lugar que Ele estabeleceu para você estar. E será que o lugar que você está é um lugar estabelecido por Deus? Então, Abraão e Isaac cometeram esse pecado. Tá bom. Abraão e Isaac cometeram esse pecado. Jacó, o terceiro patriarca. Jacó enganou o próprio irmão em busca de coisas sagradas. Então, o que ele queria era sagrado. Era algo bom. Mas ele usou da mentira para conquistar esse algo bom. E ele sofreu consequências terríveis, tendo que fugir do irmão, né? Depois, a gente tem os filhos de Jacó, que mentiram para Jacó, dizendo que um animal matou José, sendo que eles, por inveja, tinham vendido José. Olha isso. E José, olha a experiência quando a gente é ferido por injustiça. José não ficou rebelde, José não culpou Deus pelas injustiças acontecidas com ele. Ele ficou firme, fiel a Deus e teve um final esplêndido. Certamente os sonhos de Deus para José viveu. Olha, gente, que coisa mais linda. Cuide da mamãe.
Mulher de Potifar também mentiu a respeito de José. Geazi, o servo de Eliseu, em 2 Reis capítulo 5, versículo 20 ao 27. Gente, Eliseu, o Geazi mentiu para Eliseu e adquiriu uma lepra por conta da mentira dele, desejando coisas que Eliseu tinha abominado. Então a Bíblia está lotada de mentiras e mostrando as consequências terríveis da mentira. Pedro mentiu dizendo que Jesus não era, que ele não era um daqueles que andava com Jesus. E depois ele se arrependeu. Aqui a gente tem um outro exemplo interessante, ele se arrependeu e foi restaurado. E um outro exemplo aqui na época de Atos, né? A gente tem os 4 evangelhos. Mamãe não quer não, bebê. Obrigada. A gente tem aqui na época de Atos, a gente tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em seguida a gente tem Atos, o livro de Atos. O que é o livro de Atos? São os atos dos apóstolos depois da morte de Jesus e ressurreição, né? Então, só para abrir o entendimento aqui. Atos são os atos, as atitudes. Naquela época, todos jejuavam, oravam, dividiam os seus bens, ninguém passava fome, dificuldade. Pode ir lá, filha. Tá, eu já vou já, tá? Vai no final lá que tá acesa a luz, tá? Mamãe já vai, tô acabando aqui. Pode, mamãe deixa você deixar aí. Eu tenho um desenho pra você quando você voltar. Tá aqui, ó, separadinho. E nessa época, Ananias e Safira, um casal, eles venderam uma terra deles, porque as pessoas estavam fazendo isso pelo evangelho, sabe? Tanto que estava ardendo no peito delas o evangelho pregado por Jesus, ali após morte e ressurreição de Jesus. E aí eles venderam um terreno, só que eles combinaram entre eles que diriam que o terreno valeu tanto, mas na verdade tinha valido outro tanto. E ali nessa mentira, diante dos homens de Deus ali, dos apóstolos, primeiro chegou Safira, dando uma quantia e falando assim, aqui ó, vendi um terreno por tanto e tô dando esse valor, e tô dando o valor do terreno para vocês. Mas na verdade ela estava mentindo para o Espírito Santo, porque o terreno tinha valido mais, ela tinha separado um valor. A questão aqui é só mentira. E ela cai morta assim que os apóstolos expõem ela, né? Em seguida chega seu esposo Ananias, conta a mesma mentira e cai morto do mesmo modo, né? E aqui o que a gente aprende, gente? Tão grande quanto o primeiro não da nossa live, que é mentira não é a verdade, tão grande quanto isso é o anticristo. Não estou falando isso para dar medo. O Apocalipse, a gente vai estudar o Apocalipse às quintas-feiras. Vai ser o último assunto do nosso discipulado, do nosso conteúdo do básico das Escrituras. E se você assistir essa live, se você acompanhar essa live do Apocalipse, o Apocalipse é uma manifestação linda de amor de Deus. Mais uma manifestação linda do amor de Deus por aqueles que o amam. Então, Deus ele vai resgatar, um resgate glorioso de Deus àqueles que o amam, né? Mas aqueles que não o amam, vai ser realmente terrível. E o canal aí do Apocalipse é o anticristo, e o anticristo, ele só vai vir com mentiras. Chegou, filha, parabéns, foi sozinha no banheiro. Toma, tudo pra você. Pega o lápis de cor lá na sala pra você colorir, vem colorir aqui pertinho da mamãe. O anticristo, terrível, gente. Pai da mentira, ele vai mentir em tudo. Ele vai mentir em tudo, ele vai trazer uma falsa paz, ele vai ganhar seguidores, depois ele vai querer sentar no trono de Deus, ele vai mentir em tudo, tudo, tudo. Então essa parte foi para mostrar para você biblicamente as mentiras citadas na Bíblia, ocorridas na Bíblia, e as suas graves, graves, graves consequências. E quem é o pai, quem é o dominador, quem mais usa a mentira. Então se você tem o hábito de mentir, seja humilde e batalhe contra isso. Batalhe, lute na sua carne contra isso, né? A Bíblia vai falar que a língua enganadora é como uma seta. E o que Deus faz com os mentirosos que não se arrependem.
Então eu quero ler aqui com você pelo menos um versículo, eu vou citar alguns para você anotar aí. Provérbios 6. Amém. Amor, filha, que bom. Colore bem bonito, tá? Gente, tô eu e a minha pequenininha em casa hoje. A outra tá ali na casa da amiguinha. E como vai ser essa live? Olha que gracinha que ela tá. Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Olha isso. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, 6 ele abomina. Entre as 6 que ele abomina, está escrito língua mentirosa, uma das 6. E a 7ª, que é a pior, testemunha falsa que profere mentiras. Por favor, coloca isso na sua vida. Gente, a gente pode pensar assim, cara, eu cuido disso. Eu cuido e eu já errei, eu já pequei nisso. Pensa o quanto a gente ensina filho a mentir. É grave demais. Grave demais, demais. Assim, isso é quase que concreto na vida das famílias. Come tudo que eu vou te levar não sei aonde. Você não vai levar, você sabe que não vai levar. Come tudo que eu vou te dar isso e isso. Você sabe que não vai dar. O telefone toca. Fala que eu não tô. É o fulano, fala que eu não tô. Pede pro teu filho falar que você não tá. Você tá ensinando ele a mentir. Alguém toca a tua campainha, você vê quem é, não quer atender. Ah, fala que eu não tô. Fala que eu tô no banho, você não tá no banho. É muito, muito, muito. É uma armadilha de Satanás que ele tenta usar contra a tua vida, ensinando as tuas crianças muito, muito sutil. Muito sutilmente. Anota aí para você continuar lendo, que esse assunto é... Gente, esse assunto é quase igual inveja. Se você estudar sobre inveja, a Bíblia vai falar que inveja é pior que a morte. Inveja é pior que a morte. Que lindo! A Bíblia vai falar que inveja é pior que a morte. Pensa nisso. Olha a gravidade do assunto de mentira. Eu tô pasma com esse assunto. É a melhor live das nossas vidas. Se trouxer cura... Efésios 4, versículo 25, Salmos 58, 3, João 8, 44, Gênesis 3, a gente já falou, Apocalipse 21, 8. O que eu quero falar aqui pra você? Na verdade, se você adquirir conhecimento, se você adquirir bons hábitos, devagarinho, no seu tempo, como uma tartaruga, seja uma tartaruga. Ah, eu quero ser um coelho que pula rápido. Beleza, vai chegar também. Mas a tartaruga é constante e ela vai chegar. Então seja como uma tartaruga. Vai devagarinho, mas vai. Uma das principais razões da pessoa mentir é medo, é insegurança, é autossabotagem, é querer explicar. Então tá relacionado com o desejo e a determinação de você desenvolver. Eu já falei e repito, você não é capaz de mudar ninguém. A única pessoa que você é capaz de mudar nesse mundo é você mesmo. Então, mude, transforme-se, cresça, adquira uma idade mental, iguale a sua idade mental à sua idade real, adquirindo conhecimento, adquirindo bons hábitos. Você fala assim, começa pelo básico, começa bebendo água, 2 litros de água por dia. Água ajuda o cérebro a desenvolver. Começa, o que você for identificando, eu reclamava demais. Acontece uma coisa engraçada na academia, né? Eu não gosto de academia, eu não gosto de fazer musculação. E eu tô numa academia há 1 ano já, uma academia só para mulheres, fico mais feliz, eu não gosto daquele clima de academia, eu não gosto muito. E tô há 1 ano lá, entre idas e faltas, eu tô lá firme e forte. Nossa, e cada exercício que a professora passa, eu reclamava. E eu observando aquilo em mim, Aí agora tá muito engraçado, porque ela passa o exercício, aí
Quando vem aquele pensamento ruim a respeito de uma máquina, eu falo, eu amo esse aparelho. Eu amo esse aparelho, elas morrem de rir. Mas é isso, gente, a transformação é isso. É isso, é o básico, é você lutar contra a sua mente, é você falar pro seu cérebro que não, você não odeia, você gosta e você vai fazer. É você acordar de manhã e falar, cérebro, hoje o dia vai ser assim, 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 assado. E você chegar no final do dia, só parar quando sua energia acabar. Porque toda a energia que você tem hoje é pra hoje. Então só parar quando sua energia acabar e olhar pro seu dia e falar, o dia foi produtivo. Tá, filha? Tá mesmo. E só acabar, realmente, só parar quando a sua energia acabar. E mudar hábito, crescer, tá tudo relacionado. E você tá falando sobre a mentira, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando você mudar os seus hábitos, entrar num constante desenvolvimento, crescimento, amadurecimento, tudo que é ruim vai tornar mais perceptível. Por quê? Você entra num cômodo que tá fechado à noite. O que você faz? A primeira coisa que você faz, você acende a luz. Você acende a luz para você poder ver. Então acende a luz da tua vida. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Que os seus lábios sejam mananciais de vida. Que Deus aguce os seus sentidos para você perceber. Então tudo que você trouxer para a luz, você vai conseguir enxergar. Então você começou a perceber que você reclama demais, volta para a cama, cara. Acordou reclamando, volta para a cama. Atrasa um pouquinho, fica 10 minutos lá, levanta de novo. Abre as cortinas e fala, que dia lindo! Deus me deu mais um dia, eu vou arrebentar nesse dia. Você tá cheio de problemas. Eu vou arrebentar nesse dia. Eu sou Íris, eu sou mensageira de Deus, eu sou rápida, eu sou veloz como a luz. Quem é você? Qual é a sua identidade? Já acorda declarando a sua identidade. Afirmando para o mundo inteiro ouvir, eu mereço coisas boas. Eu não tenho necessidade que ninguém aprove o que eu fale. Meu pai falou esses dias pra mim, e você está muito ocupada com isso, não vai dar certo não. Você precisa fazer aquilo outro. Eu falei, não. Você não sabe? Vai dar certo? Vai dar certo. Então não tenho necessidade de aprovação, você vai se curando. Você vai se curando à medida que você vai trazendo conhecimento para você, experimentando, porque é terrível demais uma pessoa com conhecimento sem habilidade. Sem experimentar isso. Por isso que tá muito gostoso no clube. Eu percebi que eu reclamava o tempo todo na academia, mas eu preciso da academia. Eu sou muito acelerada. Eu posso comer um caminhão de carne que eu não engordo, porque eu sou muito acelerada. Muito. Então eu preciso de uma academia, gastar energia para não dar taquicardia, para acalmar, para parar para mim um pouco. É uma necessidade. Então é isso. Então a mentira ela geralmente vem de situações de pessoas imaturas. Por isso a importância de você buscar crescimento. A pessoa imatura, ela tem medo, ela é insegura, ela culpa os outros, ela não trata os seus pecados. Uma pessoa que não cresce, uma pessoa travada. E aqui eu quero falar duas curiosidades, porque isso aqui é interessante demais, demais. Duas mentiras descritas na Bíblia que não trouxeram graves consequências para as pessoas que mentiram. Por que eu quero falar sobre isso? Porque, gente, eu conheço a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia toda. A Bíblia ela não acaba os assuntos. Deus me perdoe se algum dia eu tiver a soberba de falar que eu entendo tudo, que eu tenho conhecimento inteiro de tudo. Lá você tá falando. Tô. Ai, que susto, a boneca começou a falar lá, ó. Chegou a hora dela falar. Então Deus me livre, porque a palavra de Deus diz que ela se renova. Então cada vez que você lê o mesmo assunto, você pega uma parte, Deus fala com você. Eu tenho algumas experiências de Deus falando comigo através de pessoas, através de sonho. Eu tenho.
mas 95% das minhas experiências espirituais é Deus falando comigo através da palavra. Então ela se renova. Então eu já li ela inteira. Mas eu dizer que eu sei tudo, que eu tenho conhecimento, que eu tenho habilidade, nossa, eu acho que Deus me fulminava aqui agora, nesse momento. E por isso eu quero falar isso, porque muitas pessoas falam assim, eu falo, a Bíblia ela inteira ela se complementa, inteira. Não tem palavras contrárias nela. Se tiver, pode estudar que tem uma explicação. E é por isso que eu quero falar disso agora. Então tem duas mentiras citadas na Bíblia que Deus não traz consequências terríveis para essas pessoas que mentiram. A primeira é a mentira das parteiras hebreias. Chega um momento aqui que o povo de Israel está escravizado pelo Egito, crescendo muito, crescendo, se multiplicando. E aí o povo egípcio, com medo do povo hebreu se tornar maior do que eles próprios, né, e se rebelarem contra eles, Faraó ele dá uma ordem às parteiras hebreias, que elas matem todas as crianças, os bebês que nascerem homens e que deixem os bebês que nascerem mulheres, para não ter como procriar. E aí as parteiras hebreias, elas não fazem isso. Isso está descrito em Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 16. Né? O que aconteceu aqui? O faraó, ele percebe que as hebreias, elas não cumprem e que estão nascendo meninos também. E percebe que elas não cumprem a ordem dele, de que elas no parto matassem todos os bebês que nascessem homens. E aí eles chamam elas para questionar as duas por que elas estão desobedecendo a ordem de Faraó. E elas falam assim, elas mentem, elas falam o seguinte, a gente acredita que é uma mentira, né? Porque elas respondem o seguinte, é porque as hebreias, que são do povo de Israel, elas são mulheres muito vigorosas. E quando nós somos chamadas para o parto, quando a gente chega lá, o bebê já nasceu. Então elas contam essa mentira desobedecendo Faraó. E a palavra vai dizer em Êxodo capítulo 1, versículo 20, que Deus, eles recompensam essas mulheres. E que essas mulheres temiam a Deus. Mamãe tá acabando aqui. E aqui a gente vai entender... Mamãe, mas que você tá falando algo ela não acordou. Tá bom. Mamãe tá acabando aqui, tá? Vou brincar com você com as bonecas. Então aqui elas têm duas possibilidades. Vamos raciocinar nessa mentira, já que a gente trouxe um assunto pra live tão terrível, que é o assunto da mentira. Por que essa mentira, ela não trouxe consequências graves para elas que mentiram? Olha que interessante. Elas tinham duas possibilidades aqui, só duas. Primeira possibilidade que as parteiras tinham: obedecer Faraó e serem assassinas de muitos, muitos e muitos bebês. E a segunda possibilidade: desobedecerem Faraó e contarem uma mentira. Gente, anota isso se você não consegue enxergar o que é óbvio. É óbvio aqui. Então, primeiro, ou elas se tornariam assassinas de um monte de bebês, seguindo uma ordem maligna, ou elas contariam aqui uma mentira de que elas não chegariam a tempo, não chegavam a tempo, e salvando a vida de muitos e muitos e muitos bebês. Então, o ápice do fato aqui é o temor que elas tiveram a Deus e o medo de não serem assassinas de um monte de bebê. Qual era o mal maior e qual era o mal menor? O mal menor era contar essa mentira e preservar a vida dos bebês. Esse lado você quer? Não, só no finalzinho, pode chupar mais. Aqui, a mentira, omitir a realidade, era a única forma de evitar um mal maior. Quero, filha, obrigada.
Agora fica quietinho um pouquinho, tá? Só pra mamãe concluir aqui. Pode ficar aqui pertinho da mamãe. Em cenários extremos, a mentira é a única forma de escapar de um mal maior. Gente, em extremos, eu falo, isso é algo assim que veio do meu coração, do meu. E na minha história, eu vou comprovar isso quando estiver mais resolvida. Olha, em extremos, Deus não entra aprovando. Não que Deus estivesse aprovando essa mentira, mas Ele entra consertando, Ele entra livrando e Ele entra salvando. Aqui nessa história dessas duas hebreias, Deus, ele não entrou aprovando a mentira. Ele entrou livrando um monte de bebês. Ai, minha boca. Quando a gente pensa, por exemplo, Ai, desculpa, minha boca. filha. Ai, minha boca. Quando ele entra, por exemplo, não vou falar que ele entra, tá? Num divórcio. Vamos pensar num divórcio que um dos cônjuges usa de violência física contra a pessoa. Então, em nome do Deus que odeia o divórcio, a pessoa tem que ficar apanhando? Pensa numa pessoa apanhando, sangrando, toda machucada, e Deus olhando lá de cima e aprovando em nome do Deus que odeia o divórcio? Ai, minha boca. Então, esse caso que eu tô falando, Deus não entra aprovando, Deus não aceita o divórcio aprovando, Ele entra consertando coisas, Ele entra gerando livramento, né? Então é o mesmo contexto aqui. E uma segunda mentira, também descrita na Bíblia, que é a mesma situação, que não trouxe consequências horríveis para a pessoa, é a história da prostituta Raabe, né? O povo de Deus, dois espias entram na terra de Raabe para espiar a terra e trazer notícias, né, para os líderes israelitas, e ela esconde esses dois espias. E quando os líderes dela chegam na porta da casa dela para falar, daí os espias que estão escondidos nessa casa, ela fala imediatamente, não, eles já saíram daqui, corre que vocês vão achar eles na estrada, fugindo, né? E ela esconde os dois espias. O que acontece aqui nesse contexto é a mesma coisa. Ela tinha duas opções. Raabe já tinha ouvido falar do Deus que livrava Israel de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é povo inimigo. Então ela já estava criando, já tinha dentro dela, dentro do coração dela, uma sementinha ali desse Deus que salva, que faz maravilhas, que faz coisas surreais, grandiosas. E essa sementinha dando fruto no coração dela fez ela esconder os dois espias e mentir. Então ela também tinha duas opções. Ou ela entregava os espias para serem mortos, homens de Deus, do Deus grandioso que ela já estava ouvindo falar, ou ela mentia e escondia eles, poupava a vida deles. E ela poupou. O que ela fez das duas opções que ela tinha, ela escolheu o mal menor. E ela poupou a vida daqueles homens e ela foi abençoada pelo Deus vivo, pelo Deus de Israel. E é isso, gente. Mamãe tá vendo. Nesses dois casos aqui, não havia nessas pessoas, em Raabe, nas parteiras hebreias, o hábito da mentira, né? A gente precisa lutar contra o hábito da mentira, o hábito do pecado do falar, maledicência, fofoca, blasfêmia, mentira, reclamação, omissão. Olha quantos pecados que a gente precisa tratar. Então a gente precisa aceitar que nós somos e saber que não há licença para contar mentira. Você precisa, num caso desse aqui, identificar que você está abençoando realmente um povo, poupando a vida, fazendo um mal menor. Então achei muito pertinente contar esses dois contextos aqui na nossa live de hoje, para deixar claro que a Bíblia inteira ela se complementa. Inteira, não tem uma coisa contraditória em todas as escrituras sagradas, tá bom? Se você quiser deixar uma pergunta, a gente não falou muito no começo. Boa noite, Michele, boa noite, Walter, Cris, boa noite Maria,
Se você tiver alguma pergunta em relação a esse assunto, não deixe de falar. Deixa aqui nos comentários alguma coisa. Daqui uns 5 minutinhos a live já está no ar. A gente está aqui todo sábado à noite, às 9 horas da noite, falando sobre características de autossabotadores. Autossabotadores são pessoas que destroem a si mesmos. Somos nós que trazemos aquelas vozes que na infância nos protegiam de situações que a gente não era maduro o suficiente para resolver, né? Briga de pais, briga de irmãos, alguma circunstância que a gente tenha passado na infância, que agora essas vozes elas permanecem. E se a gente ouvi-las, a gente vai se autodestruindo. Trazendo do inconsciente para o consciente, a gente conversa com os nossos sabotadores e fala: não, a gente não precisa mais de você, porque agora a gente é maduro para resolver qualquer briga, qualquer contenda, qualquer coisa muito parecida com o que a gente viveu na infância. Tá bom, gente? Por que você ligou aqui? Porque eu tô conversando com algumas pessoas, filha, assuntos muito legais do Papai do Céu. Isso aqui brilha? Brilha? Ah, aqui tem uma luz em volta que brilha para trazer luz aqui e as pessoas verem a gente direitinho como elas estão vendo. Quero ver. Tá vendo? Fala para as pessoas assim, ó, fala: oi, gente, eu vou ser uma estrela. Eu vou brilhar na minha geração. Fala. Fala, eu vou brilhar. Fala, eu sou muito sapeca. Eu sou ligada no 330, igual a minha mãe. Eu adoro um doce. Então é isso, gente. Fica aqui esse assunto de hoje, riquíssimo, grandioso para nossa vida pessoal, grandioso para nossa conduta, né? Para nossa análise. Essa é a palavra que eu estava procurando. Para nossa análise. Nós analisarmos a nós mesmos, identificarmos os pecados da língua que cometemos e impedir eles de serem um hábito na nossa vida, de jogar nossa energia fora, de fazer nós sermos inimigos de nós mesmos. Nós que fazemos de nós mesmos pessoas grandes, pessoas que vão ser o que Deus sonhou para nós sermos. E os sonhos de Deus são muito, muito, muito maiores que os nossos. Tamo junto? Segunda-feira tem mais e segunda-feira à noite nós vamos falar sobre a jornada e dores de Ana, uma mulher estéril. Vamos lá, vamos profundo, vamos mergulhar. Então vai cavando esse buraco aí para essa piscina da tua vida ficar maior, com conhecimento, com entendimento, e você dá mergulhos e mergulhos e mergulhos em Deus. Amém? Amo vocês. Até a próxima live. Não esquece que essa semana as nossas postagens do clube serão intencionais, Mamãe. Falando sobre amor próprio, tá bom? Mamãe. Tamo junto e vamos que vamos. Mamãe. Oi.